Muito bom dia, queridos, bom dia, queridas, graça e paz seja com todos. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira nós temos o nosso culto de louvor a Deus em nossas igrejas. Mas eu me propus diante de Deus de sempre que possível levar uma palavra de vida, uma palavra de paz, de alegria, uma palavra amiga para você que está vivendo esse momento, né? Muitos de nós estamos, por determinação de nossos governantes, estamos em casa, né? Alguns não estão muito satisfeitos com essa iniciativa, com essa decisão do governo, mas se nós formos observar, na verdade, se nós pararmos um pouco para analisar, a gente vai ver que há um lado bom de tudo isso. Você pensar quanto tempo você não tem parado em casa, quanto tempo você tem usado até as suas muitas atividades, seus muitos trabalhos, né, como um álibi, uma desculpa para não parar em casa. E tudo isso veio acontecer e a gente não tem explicação. Ainda ontem eu assisti a um filme e o centurião, ele dizia exatamente, um dos discípulos dizia isso para o centurião, diz, olha, eu não tenho todas as respostas, eu não sei como explicar, há muitas coisas que eu não sei como explicar, nós somos apenas seguidores do Messias, então nem tudo, não temos uma resposta para tudo, e nós não temos uma resposta para tudo, estamos vivendo esse momento, e esse é um momento que tem sido bom para uns, tem sido não muito bom para outros. Acho que tudo é uma questão de interpretação, né? Eu quero aqui mandar um abraço para a Lorena, para o Astrolábio, para minha filha Odaleia, que estão acompanhando essa live, e tantos outros que estão nos acompanhando também. E ainda hoje pela manhã eu recebi uma mensagem do pastor Ronald, o pastor Rony, que é nosso pastor lá em Ananindeua. E ele me mandou ali um texto que eu digo, eu vou usar esse texto para a gente conversar hoje com o nosso povo. Mas antes eu quero começar aqui, olha, em Isaías, no capítulo 26, o versículo 3, ele diz uma palavra assim muito interessante. Ele diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente, preste atenção, está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Eu tenho observado, queridos, que quantos de nós tem assim ficado, como diz o caboclo, aturdido com tudo isso que está acontecendo. Sabe, o nosso foco está sendo assim tirado de nós. Estamos perdendo o nosso foco. O que tem acontecido é tão danoso para a humanidade que os noticiários, se você liga a sua televisão, se vai para a internet, você pega o seu jornal, não se fala em outra coisa a não ser o Covid-19. Então a mente do cristão, infelizmente, ela está sendo assim tirada de Jesus. Ele não está mais olhando para Cristo. Ele agora está preocupado com o que está acontecendo. Hoje pela manhã, o noticiário aqui do nosso estado, do Pará, afirmava o crescimento do número de contaminados por essa Covid-19. Quantos mortos? Quantos foram contaminados? Qual é a projeção de contaminação até o final do mês? E tudo isso está assim tirando a atenção do povo de Deus. Você já prestou atenção nisso? Você já prestou atenção que já não se fala em outra coisa? É como se, me perdoe querer espiritualizar essa situação, mas é como se Satanás estivesse usando isso como uma cortina de fumaça para atrair nossa atenção, para tirar, na verdade, o nosso foco para coisas que estão acontecendo no mundo espiritual
e que o diabo não quer que nós atentemos para isso. Isto tem me preocupado. Aí vem o governo e determina o fechamento das igrejas. Ou seja, um distanciamento do povo de Deus, do seu Deus. Estamos sendo obrigados pelas circunstâncias a nos distanciar da comunhão. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual, e neste exato momento, que tem passado desapercebido pelo povo de Deus. Há muitas coisas que estão passando, que estão acontecendo, e que a igreja não está percebendo, porque o seu foco, a sua mente, ela está voltada para o que está acontecendo aqui no mundo onde nós vivemos, infelizmente. Mas olha, o que diz a palavra de Deus? No livro de Provérbios, no capítulo 15, esse foi o texto que o pastor Rony me mandou, ele diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Veja, Satanás, ele conhece a palavra de Deus. Então ele proporciona tudo isso para que a tristeza nos abata, para que a preocupação nos ocupe, tirando o nosso foco de Cristo, porque ele sabe que o nosso espírito abatido, isso vai gerar um transtorno, isso vai gerar um dano tão grande à nossa alma que talvez poucos de nós imaginam. Olha o que diz aqui, ainda em Provérbios capítulo 17 agora, o versículo 20. É como se fosse uma sequência do texto que nós lemos ainda há pouco. Ele diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O coração alegre, ele serve de bom remédio, mas em contrapartida ele diz que o espírito abatido, ele faz os ossos se secarem. Olha, o que diz o versículo que nós lemos ainda há pouco? Ele diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E aqui ele complementa: o espírito abatido faz com que os ossos sequem. E quando nós olhamos agora, anatomicamente falando, os ossos nada mais são do que a estrutura de um corpo, a estrutura do corpo físico. Se nós observarmos isso para o lado espiritual, esses ossos servem como estrutura da nossa vida espiritual, da nossa alma. E é o que está acontecendo. Estamos aflitos, estamos abatidos, alguns de nós tristes, desanimados. E o coração alegre, ele aformoseia o rosto. E você já não consegue mais contemplar pessoas sorridentes, alegres, felizes. O que mais você vê são pessoas preocupadas, pessoas temerosas, com medo de sair de casa, com medo de serem atingidas, com medo de serem alcançadas por esse vírus maldito. Eu quero pedir sua desculpa, porque quero pedir desculpa a você que nós moramos aqui em um prédio de apartamentos e bem ao lado o meu vizinho está trabalhando, resolveu trabalhar agora, neste momento. Mas o espírito abatido faz os ossos secarem. Então é tudo que Satanás está querendo fazer neste momento. É tirar a atenção
que deve estar voltada para Deus, é nos entristecer, eliminando assim a nossa estrutura física, para que a nossa atenção se volte para as coisas do mundo, nos esquecendo que no mundo espiritual está sendo travada uma batalha ferrenha, porque a volta, o retorno de Cristo, ele se aproxima. Sabe, a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. E eu estou aqui hoje, querido, na condição de profeta de Deus, para dizer para você, para dizer para os nossos irmãos, tenhamos cuidado, não tire, não perca o foco. Veja como estava a sua vida até antes dessa pandemia. Como estava a sua vida com Deus? Você estava forte espiritualmente, trabalhando na igreja, orando intensivamente, consagrando, jejuando, envolvido na obra de Deus, a obra de Deus crescendo, conquistas sendo feitas pelo povo de Deus, e de repente isso chega e paralisa tudo. Faz com que a igreja tenha que se reinventar. Eu estou falando para você como um profeta de Deus. Não tire o seu foco do Senhor Jesus. O nosso Adonai está tentando falar comigo e com você. Está tentando falar com a igreja. E a igreja não pode perder o foco. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. Eu vim trazer esta mensagem para você, nesta manhã de quarta-feira. Lembrando que hoje nós teríamos culto em todas as nossas igrejas. Mas os nossos pastores estarão ao vivo com você, transmitindo uma palavra. Então eu quero pedir para você, você de Castanhal, você aí de Bagre, você da Bahia, você de Ananindeua, você aqui de Belém, de Coraci, se ligue na transmissão que o teu pastor estará fazendo hoje. Convide outras pessoas. A igreja não pode parar. Satanás não irá nos vencer. Ele não irá nos vencer, porque foi palavra do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é a Assembleia de Deus, não é a Quadrangular, não é a Igreja da Graça, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Agnus. A igreja do Senhor é eu e você. Você que está aí me assistindo neste momento. Que Deus possa abençoar tua família. Que Deus possa abençoar o teu dia. Que Deus possa fazer de você um instrumento nesta crise. Lembra da igreja primitiva? Foi a época em que a igreja mais cresceu. Foi na época em que ela foi perseguida. Foi quando os discípulos precisaram fugir, as pessoas não podiam anunciar publicamente, mas eles começaram a anunciar de casa em casa. Deus está nos proporcionando uma oportunidade tremenda para crescer, para levar a palavra de Deus a tantas outras pessoas que não vinham à igreja por uma questão até religiosa ou preconceituosa, mas hoje eu e você temos a oportunidade de levar esta palavra a milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Quero aqui agradecer a pastora Daniele Franco, esposa do pastor Ezequiel, lá da Agnus Marambaia, Rehoboth, que estão nos ouvindo, a pastora Edna, a Regina Lisboa, que está aqui também nos acompanhando nesta live. Que Deus possa abençoar. Regina, estou com saudade de você. Que Deus possa te abençoar, queridos. Então, leve esta palavra àqueles que necessitam. O pastor Marcos, lá em Castanhal, também está nos assistindo com a sua igreja lá em Castanhal. Que Deus abençoe você, pastor Marcos. Então, queridos, queridas, que Deus possa abençoar você. Pastora Apolônia, nos acompanhando aqui no Paracuri. Que Deus abençoe. Deus, ele sempre vai nos dar o escape. Ele nunca falhou com o seu povo. Nunca. Você vê que quando Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruída,
Deus chamou Abraão e mandou que Abraão fosse lá tirar o seu sobrinho Ló. Ló, a família de Ló, não pereceu em Sodoma e Gomorra. Sabe, queridos, Deus está preparando um momento extraordinário para a sua igreja. Quero aqui mandar um abraço para o meu filho na fé, pastor Leopoldo, pastor da Igreja Quadrangular, lá em São Paulo, que está nos assistindo também. Sabe, Deus está proporcionando um momento assim muito especial para a igreja. Ele não vai deixar a sua igreja perecer. A igreja do Senhor não vai perecer. Quero mandar um abraço também ao pastor David, meu filho, que está me acompanhando lá na Marambaia, ao pastor Luiz, que também nos acompanha lá na Marambaia. Então Deus não vai deixar a sua igreja perecer no meio desse problema. O escape de Deus virá. E que se isso vier para destruir a terra, você pode estar certo. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja antes que isso aconteça. Antes que isso aconteça. Um comentário da Regina, que talvez esse seja o momento de vermos como é necessário termos pastores em nossas vidas. Vocês tenham sido sempre como minha raiz no meu começar. Obrigado, Regina. Que Deus abençoe. Deus não vai deixar que isso venha destruir a igreja. Fique atento, igreja. Observe. Observe. Agora, observemos, na verdade, o que está acontecendo, sem tirar o foco do Senhor. Porque diz a sua palavra, e eu leio novamente: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. É promessa, é propósito de Deus conservar em paz aquele cuja mente estiver firme nele. Por isso não deixa esse problema desviar a sua atenção de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós ficamos por aqui desejando a todos um dia abençoado. Eu volto a qualquer momento com você. Que Deus abençoe você.